Queridos irmãos, amigos e demais pessoas que a cada domingo têm a oportunidade de receber uma reflexão feita pela missionária Zélia, que uns chamam de Zelinha, outros chamam de missionária Zelinha, outros chamam de professora Zelinha. Esta é quem vos fala. Faço parte da igreja presbiteriana, mais precisamente da segunda igreja presbiteriana em Campina Grande. Faço parte também da missão Cariri para Cristo. E aqui estamos a meditar na palavra de Deus, em obediência à própria palavra que nos diz para nós meditarmos nela de dia e de noite, como está no Salmo 1, versículo 2. Nós vamos hoje refletir um pouco sobre a história, a linha da vida de Jacó. Isto de acordo com a Bíblia visual com infográficos. Ela é uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, é feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. E quando a gente fala a respeito da linha da vida de Jacó, compreende o texto que se encontra no livro de Gênesis, a partir do capítulo 25 até o capítulo 49. No capítulo 25, você vai contemplar a história de Jacó a partir da descrição do seu nascimento, que na Bíblia citada, o título é o nascimento de Esaú e de Jacó. Com relação à data ou à idade dos acontecimentos, a Bíblia não descreve as datas dos acontecimentos, apenas descreve os acontecimentos. Só vai descrever a idade de Jacó aos 130 anos e em seguida fecha a história de Jacó, que ele morre aos 147 anos. Mas o que é que compõe a linha da vida de Jacó? Você vai contemplar que ele negocia o direito de Saul como filho mais velho. E onde é que encontramos esta descrição? Ela está em Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 29 até o 34. E diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de progenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Em seguida, na vida de Jacó, você vai contemplar que ele rouba a bênção de Esaú. Capítulo 27, todo o capítulo 27, que tem a seguinte descrição: Isaac abençoa. O título é Isaac abençoa Jacó e a Esaú. E o texto vai do verso 21 até o 41. Em seguida, você vai contemplar que Jacó foge de Esaú. Capítulo 28, versos de 1 a 5. O capítulo 27, de 1 a 41, eu deixo para que você faça a leitura. Já no 28, eu vou fazer a leitura. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Pade-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Jacó sonha com uma escada até ao céu. Isso está no capítulo 28, os versos de 10 a 22, que é, na Bíblia de Estudo de Genebra, tem por título A Visão
da escada, que vai do verso 10 ao verso 17, e no verso 18 ao 22 você tem a coluna de Betel. Após esse fato, você contempla que Jacó casa-se com Leia. Isto se encontra no capítulo 29, a partir do verso 16 até o verso 27. Antes disso, o texto é aberto com, capítulo 29, Jacó encontra-se com Raquel. Jacó tem a pretensão de casar-se com Raquel. Entretanto, em vez de casar-se com Raquel, casa-se com Leia. Depois é que ele casa-se com Raquel, conforme o capítulo 29, versos de 28 a 30. Você contempla que Jacó se casa com as duas irmãs. E a família de Jacó assim é contemplada. Leia, esposa, que é a primeira, e Labão lhe dá a sua escrava Zilpa. Jacó se casa com Raquel e Labão lhe dá a sua escrava Bila. Então, quando nós contemplamos a família de Jacó, nós vamos contemplar que de Lia ou Leia, que é a mesma pessoa, ela teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Ou seja, ela teve 6 filhos. Já Zilpa teve Gade e Assé. Raquel teve José e Benjamim. E da sua escrava, Jacó teve Dan e Naftali. Então, entre as 4, Jacó foi pai de 12 filhos. 6 com Lia, 2 com Zilpa, 2 com Raquel e 2 com Bila. Esse contexto histórico você contempla do capítulo 29, verso 31, ao capítulo 30, verso 24. Já no capítulo 31, Jacó foge de Labão. No capítulo 32, Jacó luta com Deus. Isso do verso 22 ao verso 32. Texto esse que eu vou fazer a leitura para nós. Capítulo 32, verso 22 a 32. Na Bíblia de Estudo de Genebra, o título é Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, porque até então não tinha nascido Benjamim. Tomou-os e fez-lhes passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Após esse quadro, você vai contemplar no capítulo 33, que Jacó reencontra-se com Esaú. E isto vai do verso 1 ao verso 17, o primeiro título. O segundo título é Jacó chega a Siquém, que vai do verso 18 ao verso 20. Então, todo o capítulo 33 descreve exatamente o reencontro de Jacó com Esaú. No capítulo 34, você tem a história de Diná e os siquemitas. Já no capítulo 35, você vai contemplar Jacó erige
um altar em Betel, isso do verso 1 ao verso 15. No verso 16, você vai contemplar o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. No capítulo 35, ainda você contempla o contexto que Jacó tem seu nome mudado para Israel. Isso principalmente do verso 9 ao verso 15. Seguindo ainda a história de Jacó, você vai contemplar no capítulo 42, nos versos de 1 a 5, que Jacó envia os filhos ao Egito durante a fome. Eu vou ler esse texto para que você possa entender melhor o contexto da história de Jacó. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos filhos de Jacó, desceram 10 dos irmãos de José, para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Em seguida, no capítulo 46, nós vamos ter a descrição de que José reencontra-se com seus irmãos, ou reencontra-se os irmãos com José. Capítulo 46, versos 29 e 30. Vou também ler esse texto para nós. Diz o texto, no verso 29, na Bíblia de Estudo de Genebra, é o encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Goze, e chegaram à terra de Goze. Verso 29. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Goze. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Nós vemos aí nesse texto lido o reencontro de José com o seu pai. No capítulo 47, nós vamos contemplar o texto que descreve o estabelecer residência no Egito. Israel é apresentado a Faraó. E todo o capítulo 47 descreve não só a apresentação de Israel, que é Jacó, a Faraó, como também descreve José compra toda a terra do Egito para Faraó. No capítulo 48, você vai contemplar que Jacó adoece. No capítulo 49, Jacó abençoa com bênçãos proféticas a seus filhos. E assim você vai contemplar no capítulo 47, no verso 28, a seguinte descrição. No verso 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. No capítulo 49, os versos de 29 a 33, faz a seguinte descrição. Capítulo 49, do 29 ao 33. Nós temos a seguinte descrição. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Het. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Assim, fiz de forma breve a descrição da linha da vida de Jacó, que foi mudado seu nome para Israel.
Este que, a princípio, é conhecido como enganador e depois é visto como aquele que contemplou a face de Deus face a face. Como tem sido a sua caminhada? Tem sido como a de Jacó, de altos e baixos? Pois se nós observarmos a nossa vida, vamos contemplar que ela apresenta altos e baixos. Entretanto, é sublime quando a nossa vida, apesar de altos e baixos, é uma vida achada na presença de Deus. Porque aquele que está diante de Deus é um ser abençoado pelo próprio Deus, usufrui do cuidado do próprio Deus e louva e exalta a Deus, porque Deus é com ele por onde ele andar. O desejo do meu coração é que você possa meditar na história da linha da vida de Jacó e possa também observar a sua trajetória e se indagar: estou eu andando com Deus? E se a sua resposta for não, hoje o Senhor te dá a oportunidade de você se reconciliar com Ele através da pessoa de Jesus Cristo. Pois no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se você já é filho de Deus, glorificado seja Deus pela sua vida, porque você já teve um encontro com Jesus e anda agora em inteira comunhão com Deus. Que Ele, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.